E à segunda-feira, na primeira hora, é dia de consultório fiscal. Hoje vamos continuar a olhar para o IRC com a Marta Gaudêncio, advogada. Marta, bom dia, bem-vinda à primeira hora. Começámos por olhar para o IRC na semana passada, agora ainda nos faltam mais alguns detalhes. Por exemplo, o que é o regime simplificado em IRC que agora surgiu com a nova reforma. Exato. Nós tínhamos começado a falar do regime simplificado, que é, no fundo, um regime através do qual a matéria coletável das sociedades é apurada não através da contabilidade diretamente, mas por coeficientes. Ou seja, é através da contabilidade, mas eu vou aplicar determinados coeficientes que dependem da área da empresa aos resultados. O que é que isto significa? É um bocadinho como o regime simplificado no IRS. Eu não vou considerar os custos. Eu vou só considerar os proveitos, aplicar-lhes um coeficiente e presume-se que o resto, então, é custo. Portanto, é uma maneira mais simples, daí o nome, de se fazer o apuramento da matéria coletável. Mas é um regime opcional. É um regime opcional, sim, e é um regime que, de qualquer das formas, só está aberto para determinadas entidades, que são entidades mais pequenas. São entidades com volumes de negócios mais baixos, no fundo até aos 200 mil euros, com um valor de balanço até 500 mil euros. São entidades que não podem ser detidas por entidades que também não cumpram estes requisitos. Portanto, há aqui uma série de regras que têm de ser verificadas para que as entidades possam aplicar ou não o regime. E, de facto, ele é opcional. Quando é que vou exercer ou quando é que as empresas vão exercer esta opção? Ou quando iniciam a atividade. Se quiserem logo aplicar este regime, pode ser logo no início da atividade, ou então, no ano em que o quiserem aplicar, têm de entregar uma declaração de alterações até ao final de fevereiro. Este regime tem a vantagem de ser menos burocrático. É menos burocrático, sim. Há uma questão que é preciso ter em conta, que é este regime implica sempre a realização de algum pagamento, porque há um mínimo fixado de matéria coletável, que corresponde a 60% de 12 vezes o salário mínimo nacional. Portanto, isto vai dar mais ou menos 3 mil e qualquer coisa euros, quase 4 mil euros. Portanto, este valor é um valor mínimo de matéria coletável. Vamos ter de aplicar a taxa e, portanto, isto não significa que estas empresas possam não pagar IRC. Mas é bastante mais simples, porque eu não tenho de estar a fazer todo o apuramento dos custos e dos proveitos sim, dos custos não, e é muito mais imediato. Eu realmente tenho o valor dos meus proveitos, aplico-lhe o coeficiente e tenho o valor da minha matéria coletável. Mas a vantagem é só burocrática? A vantagem é sobretudo burocrática. Para empresas no início da atividade talvez faça algum sentido, até porque só nesta altura também é que os volumes de negócios são mais baixos. Mas depois há aqui outras questões. Por exemplo, pagamentos especiais por conta, que normalmente são aplicáveis às empresas, pelo menos a partir do segundo ano de atividade. Neste caso, não são obrigatórios. Portanto, as empresas sujeitas ao regime simplificado não têm de fazer este pagamento especial por conta. E depois, estão dispensadas também de algumas tributações autónomas, porque a generalidade das empresas está sujeita ao pagamento de tributação autónoma sobre algumas despesas. Neste caso, não. Neste caso, há uma série de despesas que estão sujeitas à tributação autónoma, que não estão sujeitas, aliás, à tributação autónoma. No fundo, ficam só as despesas não documentadas e os encargos com viaturas ligeiras de passageiros. Esses sim estão sujeitos, todos os outros não estão. O que é aqui alguma vantagem. Depois, no mais... Portanto, pode ser uma vantagem financeira também. Pode. No mais, as taxas são idênticas, portanto, não há aqui sequer diferenças de taxa, não há nada. É uma questão de a empresa, enfim, fazer uma previsão do que é que vai ser a sua estrutura de custos e proveitos e perceber o que é que, se vale a pena ou não optar por este regime. Se depois decidir desistir deste regime, o que é que tem de fazer? Tem de entregar novamente uma declaração de alterações, dizendo que pretende deixar de aplicar o regime. Isto, se ultrapassar aqueles limites de que falávamos há bocado, é automático, sai imediatamente do regime, mas se não, tem de comunicar que que renuncia ao regime. Depois não pode voltar a aplicar o regime nos 3 anos seguintes. Portanto, isto não é uma opção que eu possa fazer todos os anos. Eu, quando faço a opção, fico no regime. Se, entretanto, renunciar nos 3 anos que se seguem, eu não posso vir a aplicar o regime novamente. Em relação às despesas que são sujeitas à tributação autónoma, primeiro perceber o que é isto da tributação autónoma. Bom, a tributação autónoma é, no fundo, uma tributação que todas as empresas sofrem sobre algum tipo de despesas, tenham ou não tenham IRC, ou tenham ou não tenham lucro, ou não tenham IRC a pagar. Aliás, se não tiverem lucro, as empresas sofrem tributação autónoma agravada, porque as taxas de tributação autónoma são aumentadas em 10%, relativamente às empresas que não têm.
o que é que são estas tributações autónomas? No fundo, são formas de fazer com que as empresas não desviem para no fundo, para os sócios ou para algumas áreas, valores que devem ser considerados custos da sociedade. Ou seja, uma empresa que tem, por exemplo, muitas despesas de representação. As despesas de representação são algo que até faz muito sentido em algumas empresas, mas não fará em todas. E era uma forma relativamente simples de se desviar um custo da empresa para algo que não era essencialmente, não era dedicado essencialmente à empresa. Era uma espécie de forma para distribuir dividendos sem os ser. Um bocadinho, sim, ou de suportar despesas dos sócios, ou de, pronto. E para evitar isso, criou-se já há bastante tempo esta figura das tributações autónomas. Portanto, há uma série de despesas, e cada vez mais, que estão sujeitas à tributação autónoma. Temos, por exemplo, as despesas não documentadas, que essas, obviamente, se percebe, e a taxa até é bastante elevada, é de pelo menos 50%, além de não serem consideradas custo da sociedade. Mas depois temos as outras, temos as despesas de representação, temos as despesas com viaturas ligeiras de passageiros, essas despesas também são sujeitas à tributação autónoma, a menos que estejamos no domínio de algumas atividades de locação de viaturas, aí já não temos. Mas temos, enfim, os gastos que são os valores que são pagos a trabalhadores na utilização de viaturas próprias ao serviço da empresa. Todas estas despesas são sujeitas à tributação autónoma. Chamadas ajudas de custo. Exatamente. As ajudas de custo e também aqueles valores que são pagos quando o trabalhador utiliza o seu carro ao serviço da empresa. Portanto, tudo isto, as empresas já sabem que quando têm de fazer o apuramento do IRC, este apuramento das tributações autónomas é feito em separado e existe sempre. Mas de que forma é que isso também pode penalizar algumas empresas menos lucrativas? Penaliza desde logo porque se apurarem prejuízo fiscal vão ter uma taxa mais agravada. E, de qualquer das formas, têm de fazer uma gestão muito mais racional daquilo que são estas despesas. Porque, por exemplo, agora com a reforma da fiscalidade verde, as taxas de tributação autónoma de despesas com viaturas aumentaram imenso. Há viaturas, aquelas viaturas cujo custo de aquisição é superior a 35 mil euros, pagam neste momento uma taxa de tributação autónoma de 37,5%. Isto pensando, e lá está, são as despesas com a aquisição da viatura e todas as despesas conexas com aquela viatura. As empresas, ao olhar para isto, vão se calhar começar a ter mais algum cuidado com as frotas de veículos que têm, ou pelo menos vão tentar fazer com que algumas despesas deixem de ter tributação autónoma, como, por exemplo, as viaturas que são entregues aos trabalhadores também para utilizarem na sua vida pessoal. Se celebrarem o tal acordo que está previsto no Código do IRS, que prevê que aquilo seja considerado um rendimento do trabalhador e o trabalhador seja tributado, aqui não há tributação autónoma. Portanto, as empresas vão ter de pensar aqui também nesta... formas de contornar. Exatamente. É como as ajudas de custo, se forem faturadas depois a clientes, elas não vão ter tributação autónoma. Isto acontecia muito nas empresas de construção civil, por exemplo. Havia engenheiros destacados, havia obras que duravam meses, com imensos custos associados, e depois estas empresas tinham de pagar uma taxa de tributação autónoma enorme sobre estas despesas. Se as despesas forem faturadas a clientes, elas não estão sujeitas à tributação autónoma. Depois aqui há toda uma grande discussão sobre se devem ser faturadas especificamente, ou seja, haver uma rúbrica na fatura que diga tributação autónoma, que diga, despesas suportadas por em vossa representação ou não. Mas se as despesas forem faturadas a clientes, elas não têm tributação autónoma. É uma questão mesmo de as empresas começarem a ter as regras em conta e, ajustar os seus procedimentos de maneira a sujeitar-se a menos tributação. Ficam então aqui as sugestões. Marta, obrigada pela análise. Até à próxima semana.